Então, os fungos apresentam algumas estruturas que a gente chama de estruturas de resistência, que são estruturas, né, presentes, a função delas é proteger esporo, proteger o material genético do fungo. Então, dentre essas estruturas, nós temos os escleródios, que são uma massa, um agregado de hifas protegidas por células melanizadas que protegem, né, nesse caso, os esporos de esclerotina e esclerótium, que é uma doença que ataca a soja. Aqui dentro a gente tem os esporos, né, os esporos do fungo, que no ciclo seguinte vão dar origem a um fungo e vão dar novamente origem ao ciclo da doença. Então, esses escleródios, eles protegem, né, eles fazem com que o fungo consiga sobreviver por até 11 meses, ou seja, tempo entre uma safra e outra. Então, esses são os escleródios. Nós temos também os clamidósporos, né? Clamidósporos são espessamento de hifas contendo substâncias de reserva aqui na ponta da hifa, ó, tipo uma bolinha. Então, isso é bem comum em Candida albicans. Né? A Cândida, a gente vai ver a levedura, algumas leveduras, como a Cândida, elas têm dimorfismo sexual. Tá? Elas apresentam a fase sem micélio e a fase com micélio. Tá? Então, ela apresenta esse dimorfismo, essa mudança na forma. Então, a Cândida, né, a levedura, quando ela está na fase de micélio, ela apresenta essas estruturas de resistências que são clamidósporas e são bem características da espécie. E nós temos também rizomorfas, que são ramificações do micélio, né, que estimula a procura e transporte de nutrientes a longas distâncias. Essas rizomorfas, que parecem raízes, elas são bem comuns em fungos saprófitas e alguns fungos micorrízicos, como, por exemplo, os fungos pertencentes ao gênero Rhizopogon. Então, essas são as três principais estruturas de resistência presentes em fungos: os escleródios, os clamidósporos e as rizomorfas. Aqui nós temos uma microfotografia, aqui eletrônica, de levedura, Saccharomyces cerevisiae, a levedura mais comum que existe. Então, essa aqui é uma visão da levedura em placa de Petri, certo? Aqui é uma visão ao microscópio, aqui a célula se reproduzindo por gemulação, por brotamento, aqui uma micrografia eletrônica, né, da célula se reproduzindo por brotamento, e aqui uma foto de microscópio, como eu havia falado para vocês, certo? Ah, mas a levedura não se parece uma bactéria? Se parece, mas o tamanho da levedura é muito maior do que o tamanho da bactéria. Então, Saccharomyces cerevisiae é a levedura do pão. Quando a gente compra aquele fermento de pão, aquele fermento tem Saccharomyces cerevisiae. Certo? Então, algumas características em relação às leveduras, né? Elas não apresentam micélio, nesse caso, ou apresentam dimorfismo, no caso de Candida albicans. Tá? Ela alterna, né, a fase unicelular para a fase multicelular, certo? A reprodução geralmente é de forma assexuada por brotamento, mas levedura também faz reprodução sexuada. Elas apresentam alto valor proteico e são ricas em vitamina B e, pelo fato de liberarem CO2 durante o processo de fermentação, elas fazem com que o pão cresça. Né? Na verdade, o que é o pão crescer? O pão crescer é o CO2 da levedura que é liberado, ele caminha entre a massa, ele forma espaços. Aquilo é o que faz o pão crescer, que é o que faz o pão ficar fofo. Tá? Então, em relação à reprodução de leveduras, ok? Geralmente, as leveduras, né, em condição de boa de nutriente, de carboidrato suficiente, elas mantêm o ciclo de reprodução assexuada, certo? Assexuada por brotamento, né? Então, as leveduras, elas são predominantemente diploides, momentaneamente elas duplicam o material genético, né? Ficam 4 N's e formam um broto, onde vai metade do DNA para o broto. Okay? Então, esse é a reprodução assexuada, que ocorre em condição de excesso de nutriente. Quando falta nutriente, o que acontece? A célula diploide ela sofre uma meiose, ok? Forma-se
4 ascósporos, que são essas 4 bolinhas aqui, esses 4 leveduras, né? Dentro do asco, que é essa estrutura de proteção, certo? Quando a condição de meio começa a melhorar, o asco libera os ascósporos, eles germinam e continuam se reproduzindo através de mitose, dando origem a células haploides. Então se formam dois tipos de célula, a célula alfa e a célula A. E essas células, quando a condição se torna diferenciada, elas se unem e voltam a ser células diploides. Então é importante a gente saber que tem um momento, né, de reprodução assexuada, em condição ideal de nutriente. Quando essa condição não se mostra satisfatória, a célula entra no ciclo de reprodução sexuada. Tá? Então, no ciclo de reprodução sexuada, de uma célula diploide, formam 4 células haploides dentro de um asco. Essas células haploides são os ascósporos, que germinam ou mantêm, né, por reprodução assexuada, o seu caráter haploide, ou se une célula A com célula alfa, forma uma célula diploide e mantém o ciclo de reprodução diploide em condições ideais de nutrientes. Certo? Então, a reprodução assexuada a gente chama de fase anamórfica. Já a reprodução sexuada a gente chama de fase teleomórfica. Em relação à reprodução assexuada, ela ocorre com maior frequência, resulta no número maior de indivíduos formados e, obviamente, uma menor variabilidade genética, porque nesse caso a mutação, a recombinação vai ocorrer ao acaso, né? As formas de ocorrência, como os fungos fazem reprodução assexuada, pode ser através de esporos assexuais, produzidos através de mitose, né? Fragmentação de hifas ou através de gemulação, como no caso das leveduras. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da mitose. Mitose, uma célula diploide formam 2 células também diploides, e na meiose, uma célula diploide formam 4 células haploides. É o que ocorre na levedura. Uma célula de levedura diploide formam 4 células haploides, no caso 4 esporos, 4 ascósporos dentro de um asco, que é a estrutura de proteção, estrutura de resistência. Vou pegar aqui um exemplo para falar um pouco sobre reprodução sexuada em fungos. Vamos pegar um exemplo, um fungo de um filo, o filo Zygomicota, ok? Então, vamos iniciar aqui da reprodução assexuada, que é o tipo de reprodução mais comum que o fungo faz, por uma série de motivos que nós já vimos anteriormente. Então, os esporos, né, haploides, eles germinam, germinando eles formam as hifas, o emaranhado de hifa forma o micélio, dos micélios formam os esporângios, que por mitose formam os esporos haploides e vão dando, né, origem ao ciclo de reprodução assexuada do fungo, ok? Em algum momento, por alguma condição adversa, seja baixa temperatura, seja falta de nutriente, o que ocorre? O fungo entra no ciclo de reprodução sexuada através inicialmente de um processo que a gente chama de plasmograma ou plasmogamia, que é a fusão de citoplasmas, certo? Nessa fusão de citoplasma ocorre a cariogamia, que é a fusão de núcleos, ou seja, o núcleo haploide ele passa a ser o núcleo diploide, certo? Esse núcleo diploide vai dar origem a todo o processo, vai formar um esporângio, né? No esporângio, os esporos são produzidos através de meiose, então de um esporo diploides formam-se 4 esporos haploides, certo? Que germinam ou se mantêm no ciclo de reprodução assexuada ou, novamente, por fusão de citoplasma de hifas compatíveis, eles entram no ciclo de reprodução sexuada, dando origem à variabilidade genética no fungo, a mistura de material genético, ok? Aqui nós temos um exemplo
da fase teleomórfica, como eu falei, que é o nome dado à fase sexuada, de um fungo Basidium miceto, do filho Basidium micota, que é um fungo que forma chapéu normal. Um cogumelo do sol, como um champignon, por exemplo, são todos Basidium miceto, certo? Então, como a gente falou, ocorre a fusão de núcleos, né? Lá na lamela, através de hifas compatíveis, ok? Né? Que vão formar os esporos, né? Depois de todo o processo, vão formar um esporo diploide, forma 4 esporos haploides, que ou mantém a fase assexuada ou, através aqui, ó, de fusão de micélio compatível, entra no ciclo de reprodução sexuada. Aqui nós temos um exemplo, né, da fase sexuada, formação de esporângio, com os esporangiósporos, que são os esporos no bolor negro do pão, certo? Que é esse mofo aqui preto que ataca o pão, formado por rizópos. Então, em relação aos esporos, né, nós temos esporos sexuados e esporos assexuados. Em relação aos esporos assexuados, nós temos, por exemplo, os conidiósporos e os esporangióforos, que são esporos sexuais produzidos em estruturas especializadas das hifas, que nós chamamos de conidióforo ou esporangióforo. Então, no conidióforo ou no esporangióforo, que são estruturas especializadas produzidas nas hifas, né, os conidióforos são encontrados em fungos do filo Ascomicota, já os esporangióforos em fungos do filo Zygomicota. Então, no conidióforo forma-se os conidiósporos. Os conidiósporos estão aqui, ó, nos conídeos, né, que é essa massa de esporos. Então, esses esporos eles estão livres. Já no caso dos zigomicotas do esporangióforo, os esporos, que são os esporangiósporos, eles estão protegidos dentro dessa estrutura que se chama esporângio, certo? Ainda tem uma outra estrutura que chama de picnídeo, que é uma massa compacta, né, como se fosse aqui, ó, um vulcãozinho, onde dentro dele estão os esporos assexuais. Então, nós temos, né, o conidióforo e o esporangióforo, que são estruturas especializadas das hifas, né, onde neles são produzidos os conidiósporos livres nos conídeos ou protegidos os esporangiósporos dentro do esporângio. Ainda podemos citar os picnídeos, ok? Outro tipo de esporo assexuado são os zoósporos, né, que são produzidos dentro de zoosporângios. Zoósporos são esporos com flagelo, são esporos móveis, típicos de fungos inferiores, ou fungos atípicos, que se chamam, que são fungos que apresentam celulose na parede celular. Um exemplo são fungos do filo Oomycota. Né? Esses zoósporos produzidos dentro de zoosporângios, eles são encontrados, por exemplo, no fungo que causa a requeima do tomateiro, a Phytophthora infestans.